E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Preparado para mais uma? Hoje a gente vai explorar um tema central para a fé cristã, a autoridade das Escrituras. Isso aí. Mas não é só isso. Vamos focar em como o Antigo Testamento Aquele que todo mundo pula. é escrito muito antes de Jesus nascer. Muito antes. Revela pasmem Jesus. Pois é um daqueles paradoxos fascinantes que a gente encontra na Bíblia. Exato, é como se a gente estivesse lendo um livro de suspense e descobrisse que o assassino é um personagem que apareceu lá no primeiro capítulo, sabe? Mas de um jeito que a gente nunca ia imaginar. É uma ótima analogia e a gente se baseia num artigo bem interessante chamado Autoridade das Escrituras, revelando Jesus no Antigo Testamento. A pergunta que fica é: como um texto tão antigo pode falar sobre Jesus? Aí que a gente vê como a revelação divina é intrigante. O Antigo Testamento não é só um livro de história, ele é a base para entendermos quem é Jesus e qual a sua missão. Então não é só um prelúdio, tipo a banda de abertura pro show principal. De jeito nenhum. As profecias, os tipos, tudo aponta para Jesus. Peraí, tipos. Essa eu não peguei. Ah, sim. O que seriam esses tipos? Pense em eventos ou figuras que prefiguram Jesus. Tipo um spoiler divino, saque bem sutil. Ah, entendi. Um exemplo clássico é a história de Abraão, quando Deus pede para ele sacrificar o filho Isaac. Nossa, sim. Que tenso. Pois é. Aquilo prenuncia o sacrifício de Jesus como o Cordeiro de Deus. É como se Deus estivesse dando pistas do que viria depois, né? Exatamente. E como o próprio Jesus usava o Antigo Testamento. Ele citava, interpretava. Jesus se referia às Escrituras o tempo todo. Era a base para os seus ensinamentos e ele usava as Escrituras para confirmar sua identidade como Messias. Faz sentido? Tipo, não era só ele falando, eu sou cara, as escrituras estavam lá para confirmar. É isso aí. Imagina só a autoridade que isso dava para a mensagem dele. Me lembro do episódio em que Jesus encontra os discípulos no caminho de Emaús depois da ressurreição e usa as Escrituras para explicar tudo o que tinha acontecido. Exatamente. E tem mais. Jesus até usava o Antigo Testamento para se defender das tentações. Lembra do episódio no deserto? Tá escrito, né? Que eu confesso me arrepio um pouco quando leio essa passagem. É poderoso, né? Mas é um argumento poderoso. E por falar em poder, essa frase me lembra da autoridade dos profetas. Verdade. Eles também usavam muitas escrituras, certo? Com certeza. Os profetas são peça-chave nessa história toda. Eles eram a voz de Cristo antes de Cristo, anunciando a sua vinda e preparando o caminho para a boa nova. Seriam os assessores de imprensa do Messias. Uma boa analogia. Divulgando a mensagem, preparando o terreno. Eles anunciavam a vinda do Salvador, a graça e a redenção que ele traria. O apóstolo Pedro, no Novo Testamento, deixa claro que os profetas eram guiados pelo próprio Espírito de Cristo. Sim. É incrível como tudo se conecta, né? A gente começa a entender que o Antigo e o Novo Testamento são como as duas faces de uma mesma moeda, né? Exatamente. Não dá para ter um sem o outro. E como o estudo das profecias pode nos ajudar a entender Jesus? As profecias nos dão um panorama mais completo de quem é Jesus e qual a sua missão. Legal. Através delas, a gente consegue entender melhor o plano de Deus e o significado da vinda do Messias. Tipo, junta as peças do quebra-cabeça e, tcharam, a imagem fica mais nítida. É isso aí. Mas e pra gente hoje? Qual a relevância de tudo isso no século XXI? É só teoria ou tem impacto real na nossa vida? Ótima pergunta. A autoridade das Escrituras não é só uma ideia abstrata, ela é a base da nossa fé, o alicerce. É o que nos guia. Isso. É a partir dela que a gente define nossa doutrina, nossa moral, nossa esperança. Uau, faz muito sentido. O próprio Jesus, em João 5,39, diz que a vida eterna está ligada a conhecê-lo e a citá-lo, e as Escrituras são o testemunho disso. Ou seja, conhecer as Escrituras é essencial para conhecer Jesus e, consequentemente, para alcançar a vida eterna. Isso aí. E o artigo que a gente está usando como base dá umas dicas práticas, né? Sim. Ele sugere estudar as profecias, meditar nas passagens que Jesus citou, aplicar os ensinamentos das Escrituras no dia a dia. Buscar uma vivência autêntica da palavra de Deus, né? Exatamente. Bem legal. Dicas valiosas para a gente se aproximar de Jesus através das Escrituras. É isso aí. E pensar que tudo isso começou lá no Antigo Testamento. É incrível como a Bíblia é um livro vivo, cheio de revelações. Com certeza. E essa é a beleza da nossa fé. Quanto mais a gente se aprofunda nas Escrituras, mais a gente descobre a grandeza do amor de Deus e como tudo se encaixa. Mais a gente descobre a grandeza do amor de Deus e como tudo se encaixa. E como? A gente começou falando sobre a autoridade das Escrituras.
como o Antigo Testamento aponta para Jesus. Isso mesmo. Aí agora a gente está vendo como tudo isso se conecta, né? Exatamente. É como montar um quebra-cabeça gigante, sabe? Cada peça tem seu lugar. E quando a gente coloca tudo junto, a imagem fica completa. E a gente fica maravilhado com a beleza do resultado final. É isso aí. E falando em beleza, o artigo destaca a importância de estudar as profecias messiânicas. É verdade. Mas por onde a gente começa? Tem tantas. Tem bastante coisa, é verdade. Mas algumas profecias se destacam, sabe? Quais? O livro de Isaías, por exemplo, é cheio de profecias sobre a vinda do Messias. Ah, Isaías, o profeta da esperança. Ele mesmo. O capítulo 53, que descreve o sofrimento do servo de Deus, é de arrepiar. Nossa, lembro de ter lido esse capítulo e ter ficado impactada. É forte, né? Tão detalhado, tão preciso. Parece que Isaías estava vendo o futuro. É exatamente essa a beleza da profecia. Ela nos mostra que Deus, em sua infinita sabedoria, já tinha planejado tudo desde o início. É como se ele estivesse sussurrando. Calma, gente, tudo vai dar certo. Exatamente. E os Salmos? Também tem profecias messiânicas? Sim, me lembro de alguns que parecem ter sido escritos por Jesus. O Salmo 22, por exemplo, é outro exemplo poderoso. É verdade. Descreve o sofrimento do justo, a angústia, a solidão. E mais uma vez a gente vê uma conexão clara com a crucificação de Jesus. É realmente fascinante como tudo se conecta. Mas como a gente aplica essa sabedoria das profecias na nossa vida? No dia a dia, sabe? Boa pergunta. Estudar as profecias não é só um exercício intelectual, é uma forma de fortalecer a nossa fé e de nos aproximarmos de Deus. Entendi. Quando a gente entende o plano de Deus, se sente mais seguro, mais confiante. É como se a gente tivesse um mapa que nos guia pelos caminhos da vida, né? E que nos mostra que o final da história já está escrito. Exatamente. Um mapa que nos dá esperança nos momentos difíceis e que nos lembra que não estamos sozinhos nessa jornada. Falando em mapa, o artigo também fala sobre a importância de meditarmos nas passagens que Jesus citou. Sim. Mas como a gente faz isso na prática? Sentamos em posição de lótus e eu sim. Aham. Deixa o lótus para os yogis. A meditação é um exercício poderoso para internalizar a palavra de Deus. Sem necessidade de posturas mirabolantes, né? Isso. A gente pode escolher uma passagem que nos toque, ler com atenção, refletir sobre o significado e tentar aplicar os ensinamentos na nossa vida. E como saber se a gente está meditando da forma correta? Tem algum checklist? Olha, checklist para meditar só se for para acalmar a ansiedade, porque a meditação em si não precisa de fórmula mágica. O importante é ter um coração aberto, disposto a ouvir a voz de Deus. A meditação é um diálogo com Deus, um momento de intimidade. Sem formalidades, né? Só um bate-papo sincero com o Criador. Exatamente. E nesse diálogo a gente pode pedir a Deus que nos ajude a entender o significado das Escrituras, né? Tipo, Senhor, ilumina essa minha cabeça dura. Com certeza. O Espírito Santo é nosso guia nessa jornada. Ele nos ilumina, nos dá discernimento, nos ajuda a compreender a vontade de Deus. É como ter um professor particular que nos explica tudo tintim por tintim. Haha. Uma ótima analogia. E o mais legal é que esse professor particular está sempre disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Que privilégio, né? Ter acesso direto à fonte de toda a sabedoria. E além de estudar e meditar, o artigo sugere que a gente aplique os ensinamentos das Escrituras no dia a dia. Sim. Sair da teoria e ir para a prática. É isso aí. Aí entra o desafio de viver o evangelho. Não adianta só ler, tem que praticar. É tipo, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Não funciona muito bem. Podemos começar buscando ser mais compassivos com o próximo, mais justos nas nossas ações, mais pacientes com as dificuldades. Enfim, colocando em prática os valores que Jesus nos ensinou. Tipo, sair do modo automático e viver de forma mais intencional, né? Levar a palavra de Deus para além dos livros e transformá-la em ações. Exatamente. Não é fácil, a gente sabe. Mas nesse esforço, nessa busca constante, que a gente cresce na fé e se torna mais parecido com Cristo. E nesse processo de transformação a gente pode contar com a ajuda de Deus, né? Não estamos sozinhos nessa. Sem dúvida. A graça de Deus nos sustenta, nos fortalece, nos impulsiona para frente. A gente precisa se esforçar, mas sabendo que Ele está sempre ao nosso lado, pronto para nos ajudar a levantar quando a gente tropeça. É como ter um personal trainer espiritual que nos incentiva a dar o nosso melhor. E que celebra cada conquista, cada passo que damos em direção a Ele.
E que aventura incrível essa, né? Descobrir a Deus através das Escrituras e se descobrir também no processo. É verdade, é uma jornada fascinante, cheia de surpresas e descobertas. Cheia de surpresas e descobertas. E falando em descobertas, a gente viu como o Antigo Testamento revela Jesus, como as profecias se conectam com a sua vinda. E como tudo isso é relevante para a nossa vida hoje, né? Exatamente. Não é só história antiga, é uma mensagem viva que nos transforma. E na última parte a gente estava falando sobre a importância de compartilhar essa mensagem, de sermos testemunhas do amor de Deus. Sim. É a nossa missão como cristãos, né? Mas como a gente faz isso de forma autêntica? Sem ser chato, sabe? Sem aquele discurso pronto, tipo vendedor de Bíblia. Boa pergunta. Acho que o segredo é compartilhar o que a gente vive, a transformação que a palavra de Deus opera em nós. Mostrar em vez de só falar, né? É isso aí. As pessoas se conectam mais com a experiência do que com a teoria, né? Tipo, olha como a minha vida mudou depois que eu conheci Jesus e passei a aplicar os ensinamentos da Bíblia no meu dia a dia. Exatamente. E ser paciente também, né? A gente planta a semente, mas o crescimento é no tempo de Deus. E por falar em crescimento, o artigo que estamos usando como base também dá dicas de como aprofundar nosso estudo da Bíblia. Fala sobre grupos de estudo diário e espiritual. Verdade. Eu, particularmente, acho grupos de estudo uma ferramenta poderosa. Sério. Eu confesso que nunca fui muito fã de grupos de estudo. Sempre achei meio, sei lá, formal demais. Entendo, mas pense assim. É uma oportunidade de trocar ideias com outras pessoas, compartilhar dúvidas, descobertas. É verdade. É como uma comunidade de aprendizes, sabe? Cada um contribuindo com sua perspectiva, enriquecendo a experiência do outro. Faz sentido. E o diário espiritual, você ter esse hábito. Eu tenho, sim. Acho o diário espiritual uma ferramenta poderosa. Sério. É como um registro da nossa caminhada com Deus, sabe? Um lugar pra gente desabafar, agradecer, pedir orientação. Nossa, que legal. Eu já tentei algumas vezes, mas nunca consegui manter a disciplina. Ah, mas tenta de novo. Tá. Você vai ver como é bom. É Isso. tipo um diário de bordo da nossa vida espiritual. E ajuda a gente a perceber a mão de Deus agindo, né? Sim. A gente pode reler as anotações quando estiver passando por momentos difíceis, sabe? É como receber um abraço de Deus através das nossas próprias palavras. Ah, que lindo. Acho que eu vou dar mais uma chance pro diário espiritual. Sim. E o artigo também fala da importância de memorizarmos versículos da Bíblia, né? Sim. Mas por que isso é tão importante? É só para impressionar os amigos com nossa super memória. Haha, nada disso. Memorizar versículos vai muito além de exibicionismo bíblico. É como gravar a palavra de Deus no nosso coração, na mente. Ah, entendi. É ter um arsenal de munição espiritual para usarmos nos momentos de batalha, nas tentações, nas dúvidas. Tem a palavra certa na hora certa. Exatamente. É como ter uma espada afiada, sempre à mão, pronta para nos defender dos ataques do inimigo. Que imagem poderosa. E essa espada, como já falamos, é a palavra de Deus. E como a gente pode começar a memorizar versículos? Tem alguma técnica infalível? Relaxa, não precisa de técnica ninja. O importante é começar. Escolha versículos que te inspirem, que te toquem o coração e repita várias vezes ao dia. Vale tudo, né? Vale. Escreva em post-its, coloque como plano de fundo do celular. Use a criatividade. O importante é internalizar a palavra de Deus, fazê-la parte de você. E à medida que a gente memoriza os versículos, vai percebendo como eles se conectam, como formam um conjunto harmonioso, né? Sim. A Bíblia não é um livro de frases soltas, é uma história completa, com um único autor. Deus. E essa história, essa mensagem de amor e salvação começou lá no Antigo Testamento, se revelou em Jesus no Novo Testamento e continua sendo escrita a cada dia na vida de cada um de nós. E que história incrível. A gente começou lá no Antigo Testamento, explorou as profecias, os tipos, a figura de Jesus e chegamos aqui cheios de insights e inspiração para viver a nossa fé de forma mais autêntica e profunda. É verdade, foi uma jornada e tanto. E que bom que você, ouvinte, mergulhou com a gente nesse tema tão importante. Esperamos que você tenha se inspirado a abrir a Bíblia com mais frequência, a se conectar com Deus através da sua palavra e a descobrir os tesouros escondidos nesse livro sagrado. A gente se encontra em breve para mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Até a próxima! Até a próxima. Fique com Deus.